Olá, eu sou Simone Parré. Como todos sabem, sou advogada, atuo em saúde suplementar e vim trazer mais uma informação a respeito do tema para vocês. Bom, hoje foi publicado no Diário Oficial uma alteração muito importante a respeito da cobertura dos planos de saúde. Muito tem se falado sobre essa questão do rol exemplificativo, do rol taxativo, né, que regulamenta aí a cobertura dos planos de saúde. E eu acho que eu me vi na obrigação de vir até vocês e tentar esclarecer o máximo possível e esclarecer em total imparcialidade a respeito desse tema, que é um tema que, obviamente, atinge pelo menos 50 milhões de beneficiários de planos de saúde. Então, hoje foi publicado no Diário Oficial a Lei 14.454. O que trata essa lei? Essa lei ela alterou lá o texto do artigo 10 da Lei 9.656, que é a lei que é o marco regulatório dos planos de saúde. E essa nova redação, trazida pela Lei 14.454, ela inclui no texto alguns parágrafos, né, ao artigo 10. O que significa essa inclusão? Em um dos parágrafos, o texto traz que a possibilidade de uma cobertura de um procedimento que não esteja no rol da ANS, tá? De um procedimento que seja prescrito pelo médico assistente. Então, o médico, ele pode vir a prescrever um procedimento para o tratamento desse paciente, para o tratamento desse beneficiário, que não esteja ali necessariamente incorporado ao rol de procedimentos da ANS. Para isso, para que isso seja garantido pela operadora, a operadora ela vai analisar a presença de um dos dois elementos. O primeiro elemento, que exista a comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências. Então, não é qualquer procedimento. Eu não posso querer me jogar numa aventura qualquer, né? Num tratamento experimental, enfim. Esse tratamento ele tem que ter reconhecimento pela medicina baseada em evidência. Ou então, que existam recomendações feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, que é o CONITEC, ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia de saúde de renome internacional. O que significa isso? Ou que seja aprovado por exemplo, ou se não for pelo CONITEC, por uma agência internacional, como o NICE na Inglaterra, tá? Ou uma agência dos Estados Unidos, ou seja, que tenha, ou a própria Anvisa, né, aqui no Brasil, para alguns medicamentos, né? Porque a Anvisa ela não analisa o procedimento em si, né? Existem técnicas, por exemplo, técnicas de procedimentos cirúrgicos que são considerados ainda experimentais porque não foram ainda reconhecidos. A sua técnica não foi reconhecida pelo Conselho de Medicina ou por alguma agência dessas de renome internacional. Então, para fazer jus a essa, vamos dizer assim, a essa exemplificatividade do rol, não é qualquer procedimento que será realizado, tá? Então, a gente tem que preencher um desses requisitos. Agora, uma coisa que é muito, mas muito importante, eu lanço aqui até mesmo o próprio debate, porque por se tratar de uma situação muito inovadora, muito diferente do que vinha sendo praticado, que inclusive havia sido reconhecido pelo STJ, né?
o rol, ele tem que ser considerado taxativo. Ele não vai deixar de existir por causa desse dispositivo. Essa é a grande verdade. Ele continuará sendo considerado taxativo. Por quê? Porque ele existe. Então, o rol existe e ele é uma referência para o tratamento das pessoas que fazem uso da saúde suplementar. O fato é que agora é possível o médico, né, na impossibilidade dele, ou vamos dizer assim, na necessidade de se prescrever algo que esteja fora daquele rol, haverá a possibilidade de cobertura pelo plano, desde que demonstrado a presença de um desses requisitos que estão ali descritos nos incisos do parágrafo 3º do novo parágrafo 3º do artigo 10. Isso começa a valer a partir de hoje, né? Porque entra em vigor na data da sua publicação. E o ponto que eu ia trazer aqui para o debate é que, ao meu ver, e assim, analisando de uma forma muito jurídica, né? Os procedimentos que já estão excluídos, né? Já são considerados procedimentos excluídos ou que são permitidas as suas exclusões de acordo com os contratos vigentes até então. Esses procedimentos não passam a ter automaticamente a cobertura por conta da inclusão desse novo dispositivo legal, por conta dessa alteração realizada e trazida pela Lei 14.454. Ao meu ver, e aí, salvo o melhor juízo, né, por isso que eu abro o debate, os procedimentos que são considerados excluídos do contrato, cuja exclusão são permitidas por lei e estão previstos na exclusão dos contratos, esses procedimentos continuam sendo excluídos dos contratos. E aqui eu vou dar fazer uma relação, tá? Uma associação aí, para ficar mais fácil a gente pensar numa hipótese prática. Os procedimentos de tratamento experimental, como eu já disse, para se ter cobertura, né, de procedimento prescrito pelo médico que esteja fora do rol, ele não pode ser um tratamento experimental, né? Vide que tem que haver a comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências. Outro ponto que eu também chamo a atenção: medicamento para tratamento domiciliar. Tirando os oncológicos, que esses sim têm cobertura, tá? Medicamento, aspirina, anti-inflamatório, antibiótico. Esses medicamentos continuam não tendo cobertura pelo plano de saúde. São tratamentos de uso domiciliar e não precisam ser aplicados para você poder administrar esses medicamentos. Não preciso da assistência de um profissional de saúde. Então, esses medicamentos continuam não tendo cobertura pelo plano de saúde, né? Cirurgias estéticas continuam não tendo cobertura pelos planos de saúde. E por aí vai, gente. As hipóteses de exclusão, elas continuam a valer, tanto que não foram revogados pelo novo diploma legal, né? Eles continuam a valer. Se vocês forem fazendo uma análise jurídica em torno do artigo 10 da Lei 9.656, quando ele fala lá, olha, é instituído o plano referência, e aí ele fala com a cobertura obrigatória, né, de acordo com o rol da ANS, e aí ele fala assim, exceto, e aí ele relaciona o exceto, que é o que não está coberto, e isso não mudou, tá? Dentro da análise que a gente fez aqui interna do escritório, a gente entendeu que isso não foi alterado. Claro
que as exclusões continuam sendo permitidas e elas devem vir expressamente dos contratos. Ela tem que constar isso, expressamente dos contratos. A gente vai aplicar esse dispositivo quando a gente tiver, por exemplo, uma situação que é muito corriqueira. Estou fazendo um tratamento de câncer, certo? Estou tomando uma medicação fornecida pela operadora, um tratamento oncológico, ambulatorial, um oncológico que eu possa de uso domiciliar, tá? Vamos dizer que ou esse oncológico ambulatorial ou esse oncológico de uso domiciliar que eu estou usando não surtiu nenhum efeito, e aí o médico reavalia para fazer uma nova prescrição, fazer uma tentativa de uma nova droga, e essa droga não foi incorporada ainda ao rol da ANS, tá? Então, nesses casos, sim, né? Desde que haja, né, a comprovação da eficácia à luz da medicina baseada, né, em evidência, ou que haja recomendação de incorporação pelo CONITEC, ou haja uma recomendação de incorporação por uma agência de renome internacional, a operadora pode sim vir a fazer garantir essa cobertura. Aliás, pode não. Agora o imperativo deve fazer a garantir essa cobertura, tá? Mas não que isso agora seja ilimitado. Essa cobertura não será ilimitada, gente. A gente tem um sistema de saúde suplementar que é baseado em mutualismo, e esse mutualismo para eu poder precificar esse mutualismo, eu preciso saber quais são os procedimentos que eu vou garantir a cobertura. E, gente, não é pouco procedimento, tá? A saúde suplementar garante a cobertura de muitos procedimentos. Procedimentos muitas vezes que o SUS não garante, tá? E esse é o propósito, né? Se a gente não tem no SUS, a gente tem na saúde suplementar. E isso é bacana, isso é legal. Mas a gente precisa ter o rol de procedimentos, a gente tem que respeitar o rol de procedimentos. E isso vale não só para você, consumidor, que está me ouvindo hoje e tá escutando esse vídeo, como para você também, prestador. Não pense que a gente vai ter que garantir, né, que a operadora vai ter que garantir tudo e qualquer coisa, qualquer tentativa e erro. Não é assim, tá? As coisas têm que ser muito bem explicadas, e isso a grande mídia, infelizmente, não se preocupou em esclarecer, tá? Toda essa discussão se deu em virtude da decisão do STJ, que considerou o rol taxativo. E penso eu, agora falando como advogada, que a decisão foi muito acertada. E na própria decisão já haviam algumas exceções, o que eles chamaram lá de taxatividade mitigada. Por quê? Porque há essa necessidade, de fato, de se abrir algumas exceções, mas eu não posso criar um sistema de saúde suplementar baseado na imprevisibilidade. Não tem como, gente. Não tem como precificar aquilo que eu não consigo fazer uma previsão. Por isso, da existência do rol, né? Hoje, meu objetivo era trazer essa informação para vocês. E eu fiz esse vídeo, talvez tenha ficado um pouco chatinho de escutá-lo, né? Porque eu falo, às vezes, um pouco meio travada. Mas eu espero ter levado a informação que eu gostaria de dividir com vocês. Porque muitos podem pensar que a partir de agora tudo está liberado pelo plano de saúde, quando na verdade não é assim que funciona, né? Foi um avanço que trouxeram a esse dispositivo para a lei. Foi um avanço? Pode ter sido um avanço, né, para o consumidor. Mas eu acredito muito
que da forma como está escrito e da forma como foi transmitida a informação pela grande mídia, muitos podem se confundir, por isso que eu acho que é necessário fazer um esclarecimento livre de qualquer interesse, porque a gente tem que saber o que é o nosso direito de fato, né? Então, a mensagem de hoje foi essa. Desculpe pelo meu alongar mais uma vez e uma boa tarde a todos.